Estamos aqui na nossa mesa de bar pela TV Galega Imagem da Cidade, trazendo hoje João Pedro Correia, popularmente conhecido como J. Pedro, cujo talento ficou grande demais para a pequenina Blumenau e ele se mandou daqui para Curitiba, de onde eu vim, né? Porque lá começou uma rádio chamada Independência que estava fazendo horrores, né? Estava contratando gente, fazendo jornalismo, fazendo coisa. E você foi para lá, né? Era uma proposta interessante no Rádio do Paraná. Obviamente que por ser uma cidade maior, Curitiba capital, já tinha um monte de emissoras. Era a cidade que mais tinha, era Curitiba. Tinha umas 12, 13 emissoras de rádio. E a proposta da Rádio Independência era ser uma rádio efetivamente profissional. Ainda que fosse Curitiba, uma cidade já naquela oportunidade. Bom, quando eu fui para Curitiba, isso foi em 1964, Curitiba tinha 330 mil habitantes. Quer dizer, hoje está com 3 milhões na grande Curitiba. E a proposta da rádio era 100% profissional. E eu fui contratado como repórter esportivo de uma equipe esportiva totalmente ligada ao futebol, sem direito a trabalhar de bico, a trabalhar em outros empregos. Dedicação exclusiva ao esporte ao esporte. E foi a primeira rádio do Paraná que tinha setoristas no esporte. Quer dizer, então, tinha um repórter que cobria o Coritiba, o outro o Atlético Paranaense, o outro o Ferroviário, outro o Água Verde, e eu cobria Palestra e Britânia, que eram os dois clubes pequenos, mais antigos, mais menores, e eu fui para lá. Parece que voltou a ser a Palestra que tinha sido Palmeiras durante um tempo. Isso, foi há bastante tempo. E essa foi outra experiência realmente. Tive muita sorte, eu diria assim, de ter começado no rádio pequeno de Gaspar, de ter uma rádio Nereu Ramos no meio para preparar para um salto maior, certo? E ter chegado em Curitiba numa rádio que realmente era de ponta e que já cumpria um trabalho grande. Tanto é que a Independência tornou-se líder de audiência num tempo recorde. E o rádio passou a liderar a audiência assim, quase que imediatamente, devido à equipe de esportes que tinha, que era uma equipe de ponta também. Então isso realmente me deu uma chance muito grande. Agora, quando você foi para a Europa aquela vez, você foi com o time do Curitiba numa excursão, né, ou não? Foi. Na verdade, aí houve um pouco de história no meio. Eu fui para Curitiba em julho de 64. Em agosto, na verdade, começo de agosto, eu vim em julho e comecei realmente em agosto de 64. E trabalhei 3 anos e surgiu uma oportunidade de ir morar no Rio de Janeiro, de trabalhar na assessoria de imprensa do Ministério da Agricultura com o ministro Ivar Zua, que tinha sido prefeito de Curitiba. E eu não perdi a oportunidade, eu achava que tinha um horizonte maior, que eu podia buscar alguma coisa a mais. Fui para o Rio e no Rio eu conheci um diretor da rádio suíça que estava no Brasil para contratar profissionais para levar para a Suíça. Esse detalhe eu não conhecia. E aí eu me candidatei, gravei, ele pediu para gravar algumas entrevistas como teste. Eu lembro que numa semana, eu gravei, isso foi em 1967. Em uma semana eu gravei e entreguei para ele uma fita com entrevistas com Chico Buarque de Holanda, Elis Regina, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Tudo entrevistas de meia hora, 40 minutos, tal, para mostrar um pouco de competência também de entrevistas. O homem conhece todo mundo que é importante lá no Rio de Janeiro. E aí realmente me qualificou bem para o posto na Suíça, que não deu certo na oportunidade. Eu ainda voltei para Curitiba, trabalhei 1 ano e pouco na Rádio Clube Paranaense, e aí sim, o Curitiba foi à Europa e eu fui junto, e quando estava na França, liguei para o cara na Suíça e ele disse, você não morre mais. Ontem, o sujeito que iria pedir demissão há 3 anos,
pediu demissão. Se você quiser, a vaga é sua. Eu disse, opa, por isso que eu estou telefonando. Então, o homem é certo no lugar certo, né? Na hora certa. Na hora certa. Quer dizer, você tem que ter um conjunto de fatores assim para dar uma empurrada a você na sua carreira, no seu trabalho. Você foi para Berna. Agora, você gostou de morar na Suíça? Olha, muito organizado demais, né? Quando você fala, puxa, você morou 4 anos na Suíça, que maravilha, tudo mais, óbvio, é realmente muito legal você morar num país cuja imagem é uma imagem bonita, do fantástica. Chocolate, as vaquinhas na os montanha. Bancos suíços, do dinheiro que tem, enfim, é um país organizadíssimo, belíssimo, tudo mais. Mas, obviamente, que junto com os íssimos todos, tem o caríssimo também. Sim, e quando você mora no exterior, a gente tinha um pouco, ou pelo menos tentavam passar a ideia, não, se você é brasileiro, você vai se dar bem, porque lá gosto muito de brasileiro. Isso é papo furado. Conversa fiada, certo? Furado. Se você não fizer bem o seu trabalho, esqueça o que você é. Você tem que ir lá e produzir aquilo que você prometeu que iria produzir, né? Então, a experiência foi maravilhosa, eu diria, mas é uma experiência dura, certo? O Ariano Suassuna disse assim, olha, eu agradeço a Deus ter nascido no Brasil, né? Porque, veja, eu tinha um amigo que foi morar na Suíça, aquele povo é um povo muito chato. O cara foi convidado para ir num aniversário, não foi. Aí eu disse, pô, você não foi na minha festa, no meu aniversário? Disse, você não recebeu um telegrama que eu mandei dizendo que não ia poder ir? Você mandou um telegrama? Mandei. Pois ele não entrou com uma ação contra o Correio, o cara que não recebeu o telegrama. É um pessoal muito chato. Tudo. Porque o suíço ele tem fé pública. Sim. Ele vê você passar na rua acima da velocidade, ele denuncia, você tem que pagar multa. Sem dúvida. Se você atravessar a rua com o sinal, a sinaleira fechada, pode ser meia-noite, não tem carro nenhum. Mas você passou fora, está no vermelhinho ainda, o suíço viu da janelinha lá, ele telefona para a polícia e você vai pagar multa. Não tenha dúvida. Por isso as coisas funcionam, né? Tudo bem. É um país sério, quer dizer, quando o Suassuna diz que é um país chato, é porque é um país sério, quer dizer, então é bom entender que o chato nesse sentido é um país muito diferente do nosso. É que nós somos um país do jeitinho, né? Certo. Mas não dá um jeitinho aí e tal. Eu me lembro, isso aconteceu comigo. Um dia eu estava saindo de Basileia, que é uma grande cidade noroeste da Suíça, devia ser perto de 11h30, meia-noite. E eu estava saindo, peguei uma rua que dava na saída da cidade, e quando cheguei numa grande avenida, eu olhei para a esquerda, não via ninguém e fui. O guarda-pau me pegou ali, certo? Aí eu disse, o senhor não parou na esquina. Eu disse, não, eu parei. Ele disse, não, parar significa parar completamente e o pneu não girar. E eu olhei e o senhor não fez isso. Então, não tem escape. Não tem fé pública. E aí você vai lá, admite, é melhor que você admita, porque vai perder a questão. vai perder tempo e a questão e a vergonha. Não, e a fama do brasileiro já não é boa, né? A nossa fama não é muito boa, não. Mas essa pergunta me faz muito sobre a experiência da Suíça e eu recomendo muito a quem tem uma oportunidade de fazer uma viagem para o exterior, de ter uma experiência de algum tempo no exterior. Você viveu quantos anos na Alemanha, certo? Eu realmente recomendo muito para que você entenda a importância do seu país, da sua gente, da sua cidade, certo? A partir de uma comparação com um povo que você estima superior, certo? Mas de verdade é um povo muito diferente do seu e que leva você, dá um tranco na sua vida e acaba provocando modificações muito grandes de comportamento. Uma vez uma intérprete da ONU me disse uma coisa que eu achei fantástica, assim, olha, Pimpão, o brasileiro faz 2 coisas erradas na vida. A primeira é sair do Brasil e a segunda é voltar. Porque quando a gente não sai do Brasil, a gente tem aquela ideia que nós enganamos todo mundo, que nós somos mais inteligentes, aquela coisa toda. A gente sai, a gente vê que não é nada disso. Quando a gente volta e a gente quer contar isso para os outros,
Certo. Os outros acham que ele tem um boçal. O cara é um boçal, não quer reconhecer nada. Né? Passa por... Eu não acho que ela tenha razão nesse sentido, que é um erro voltar. Eu tinha um contrato... Eterno da gente, né? Eu tinha um contrato com a Rádio Nacional da Suíça de 5 anos e fiquei 4 só. Mas com 3 eu pedi demissão, e aí a rádio pediu para eu ficar um pouco mais, e eu disse, não, eu fico até o final do 4º ano. E eu voltei porque eu achava que tinha visto bastante coisas que já me serviam para um projeto de futuro, e achei que o que eu aprendi lá, o que eu já tinha vivenciado no Brasil, mais digamos, o aperfeiçoamento que eu pude fazer lá, iria servir muito para o meu projeto depois do Brasil. E acho que nesse sentido, então, importante, valeu a pena você ter ido e você ter voltado ao país, trazendo aqueles conhecimentos e tudo mais, e tentando implementar por aqui, por mais que isso seja difícil. Sim. Agora, você foi e voltou solteiro, mas eu, por exemplo, que fui já casado com 2 filhos pequenos e uma que nasceu lá, Certo. Eles cresceram lá. Então, só o que eles tiveram oportunidade de aprender de outros idiomas, que eles viram na Europa, sem dúvida. É uma riqueza que na inflação não come e o ladrão não rouba. Né? Sem dúvida isso. Que voltar eu queria, porque eu digo, o país da gente, aqui você pode reclamar. Sim. Lá você vai reclamar, mas pode, se você não está contente, porque você não volta para a sua terra. Né? Eu lembro, isso também foi importante para mim, para perceber o desenvolvimento da imprensa brasileira. Nós estamos falando, para o telespectador que eventualmente não está bem ligado, nós estamos falando dos anos 60, 70, certo? Estamos falando de 50 anos para trás. Em 72, esse carinha que está aqui me convidou para cobrir os Jogos Olímpicos que foram em Munique e que foram marcantes pelo assassinato dos israelenses. E aquilo foi muito importante para mim. Em 74 eu voltei para a Alemanha para fazer parte com o Altair da... organizei a equipe lá, foi você e o Edmar Anduzek para ser uma equipe para cobrir a Copa do Mundo de 1974, que foi outra experiência maravilhosa. Mas uma das coisas que foi marcante para mim foi poder ter ajudado colegas da imprensa brasileira na tradução de entrevistas, porque a maioria dos jornalistas não falava nada mais do que português. E hoje você vê essas coberturas internacionais, qualquer repórter desse está falando qualquer tipo de língua onde ele esteja no país. Isso, então, para mim, por exemplo, dá uma alegria muito grande de ver o crescimento da imprensa brasileira. Melhorou, né? O quanto isso melhorou. Agora, eu estou dizendo isso para incentivar aqueles mais jovens que estão nos vendo, nos ouvindo aqui, e de saber que, se tiverem uma oportunidade de ir para o exterior, seja para estudar ou principalmente para trabalhar, eu diria, não percam a oportunidade, porque realmente vale a pena e você vai voltar muito melhor do que foi. Com esse seu nobre conselho para a juventude, vamos tomar mais um gole do nosso vinho português aqui lá do Douro. Que também enquanto nós vamos aos comerciais. É isso aí. Aos comerciais, já a gente volta.